Olá, bom dia para você e todo mundo que está aí me ouvindo, que está prestando atenção, me dando o privilégio de ouvir essas mensagens que eu passo, de dedicar um minutinho do seu tempo para ouvir essas mensagens, né? Ouvir esse conteúdo. Que Deus te abençoe grandemente. Só tenho que te agradecer. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês. Amém? Eu tenho uma palavra aqui de meditação bem importante para partilhar com vocês. E que essa palavra venha tocar na mente e no coração de cada um de vocês. Amém? O título é assim: Machucando Deus. Vamos meditar, né? Nessa palavra, machucando Deus. Será que nós estamos machucando Deus? De que maneira? Só que antes de nós entrar na leitura, vamos orar e vamos pedir orientação do Espírito Santo para que possamos compreender a palavra. Amém? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui na tua presença, pedindo que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para compreender o que a palavra quer transmitir para nós, que possamos compreender, Pai, e colocar em prática na nossa vida. Nos ajude a fazer a sua vontade, nos proteja, nos livra do mal, permaneça conosco e com nossos familiares. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a leitura. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. Salmo 51, versículo 4. O Salmo 51 é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia. Nele há escusas, justificativa ou meias palavras. Com um pouco de esforço, quase podemos ouvir os gemidos do seu autor, Davi. O grande rei de Israel desaba perante Deus, confessando o seu adultério e o assassinato de um inocente. A leitura de um poema tão belo nos leva a supor que se trata de uma tragédia similar aos romances de Shakespeare, forte, mas historicamente irreal. No entanto, é o oposto. Eu já estive em velórios orientais e me surpreendi ao ver os enlutados entoando verdadeiros salmos de lamentação à medida que desabafavam a dor de sua perda. O lamento, que mais parecia um poema decorado, era, na verdade, um canto improvisado, lembrando os repentistas com suas rimas improvisadas. A diferença é que ali não havia humor, mas angústia. Com base nessa experiência que tive, acredito que, embora possa ter ocorrido alguma melhoria editorial do Salmo 51, seu conteúdo tenha sido criado no momento em que Davi se angustiava diante de Deus. Aqui o comentarista está falando, sobre as falhas, o erro de Davi, a aflição dele, Vamos continuar a leitura. O que mais lhe doía? A descoberta, as consequências, a vergonha? Não era a decepção de Deus. Os demais sentimentos pareciam pequenos perante a consciência de ter ofendido seu Senhor, Então, Davi, ele traiu
a confiança de Deus, porque ele cometeu adultério, ele mandou matar o marido de uma mulher para poder ficar com ela. Quem já leu a Bíblia, né, conhece essa história. E ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu grandemente. Então, ele magoou o coração de Deus. Mas vamos continuar a leitura. Talvez um caso jurídico ajude a entender o sentimento do rei. Dizem que, numa situação em que o cidadão comum enfrenta um ladrão em sua casa e, em legítima defesa, mata o agressor, esse chefe de família, mesmo agindo dentro de uma norma penal permissiva, deve deixar o local do crime para evitar um flagrante que o levará preso. O que pensaria alguém em uma situação dessa? Medo de revanche? Preocupação com a casa? Pode ser. Contudo, se mudamos a cena para um pai que, limpando uma arma municiada, dispara acidentalmente matando sua filha, as preocupações mudam radicalmente. O único sentimento que importa é a dor de ter ferido alguém que se ama. Essa foi a angústia de Davi e de todos que amam a Deus. Seus delitos não são meros vacilos que se resolvem com um simples deixa para lá. Eles entendem que todo pecado é em última instância uma afronta direta a Deus. E nada lhes dói mais do que a sensação de ferir a santidade do Deus que amam. E você? Como se sente ao quebrar um dos mandamentos? Aí a pergunta que eu faço para você e para mim. Como que nós nos sentimos quando a gente fere a Deus? Quando a gente desobedece a Deus, quebrando um dos seus mandamentos? O mandamento mais quebrado por todos nós, né? Ou a maioria, é o quarto mandamento, né? Que fala sobre o dia do sábado. A maioria fala que é lei de Moisés, né? Fala que já foi passado, que não existe mais, e acaba ferindo o coração de Deus. Porque muita coisa Deus falou para Moisés passar para o povo. Mas os mandamentos, ele escreveu com o seu próprio dedo. E ele apenas deu as tábuas, escrita os 10 mandamentos, para que Moisés passasse para o povo. Isso não quer dizer que a lei era de Moisés. A lei é de Deus. Foi ele que escreveu com o dedo. Ele apenas deu para Moisés passar para o povo. É como se alguém te desse uma carta para você colocar no correio para a pessoa. A carta é de quem? É sua que está pondo no correio? Ou é de quem escreveu e apenas te pediu que colocasse no correio e que enviasse? Pare para pensar. Moisés não era dono da lei. Ele simplesmente também tinha que obedecer e observar a lei. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Para não ter que obedecer a lei de Deus, eles usam esse artifício, falar que não é de Deus, que a lei é de Moisés. Gente, paramos para pensar. Moisés, ele não poderia criar lei. Ele simplesmente era um transmissor da lei. Ele era como se fosse um funcionário de Deus, né? Quando Deus apareceu para ele, numa sarça, né? Como fogo que queimava, mas não destruía, né? A sarça, ela permanecia verde. Era o poder de Deus ali.
E quais são os sinais que Deus deu para Moisés? Porque Moisés, a princípio, ele nem queria obedecer a Deus, ele tinha medo. Mas o que Deus fez para provar para ele que estava com ele, que ia estar do lado dele todo o tempo que ele ia conseguir fazer a vontade de Deus, né? Ia ser apenas um servo. Em algum momento, Deus pediu para que ele colocasse a sua mão por dentro da sua roupa e tirasse. Quando ele tirou, a mão estava como se tivesse lepra, né? Queimada. E aí ele ficou horrorizado com aquilo. Aí Deus deu a ordem, colocasse de novo dentro da roupa e tirasse. Quando ele colocou e tirou, a mão estava perfeita de novo. E Deus deu vários sinais para Moisés poder acreditar, crer, confiar e obedecer às ordens de Deus. Deus perguntou: o que é isso na sua mão? Ele falou: é uma vara, né? Que ele andava com um cajado. E aí ele jogou, Deus mandou que ele jogasse. Aquele cajado transformou-se numa cobra. Aí Deus falou para que ele pegasse pela cauda. E ele pegou, se transformou novamente no cajado. Então Deus deu várias provas para ele do seu poder inigualável, imensurável, o seu grandioso poder. Deus mostrou para Moisés. E mesmo assim, Moisés ainda ficou com medo de ir perante Faraó. Ele falou: mas como que eu vou chegar lá e falar, né? Aí Deus disse: fala que eu sou, mandou você. E pediu para que ele também chamasse seu irmão Arão para acompanhar ele, né? Nesse trajeto de falar com o Faraó para libertar o povo de Deus, né? Os israelitas que estavam ali escravizados. E eu tô com 66 anos. Eu nasci e me criei no Evangelho. E eu tenho ouvido muitas vezes por boca de várias pessoas que é lei de Moisés. Mas eu falo para você que está aí do outro lado ouvindo. Moisés não tinha lei. Ele simplesmente era como um funcionário, como uma pessoa que vai trabalhar numa fábrica, uma empregada doméstica numa casa de família. Ela cumpre ordens. Ela cumpre ordens. E foi isso que aconteceu com Moisés. Ele cumpriu ordens, porque a lei era e é de Deus. A ordem era e é de Deus. E aquele que tem juízo, obedece. Parem de ficar, para justificar você ser desobediente, falar que é lei de Moisés. A lei é de Deus. E desde o princípio do mundo, ela existia. E Moisés, ele veio bem depois, né, da criação de Adão e Eva. Porque o sábado, ele foi criado lá atrás, lá juntamente com Adão e Eva, lá no Éden, que foi criado o sábado. Porque em 6 dias Deus criou o mar, a terra, os animais, criou o sol, a lua, as estrelas, as ervas, né? Separou a água da parte seca. Ele criou tudo que há no mundo, até o 5º dia. No 6º dia, ele criou Adão. Depois ele viu que não era bom Adão ficar sozinho. Ele fez com que Adão dormisse e tirou uma parte da sua costela e formou a Eva. E no sábado, que era o 7º dia, ele já tinha terminado a sua obra, a sua criação, porque a última foi Adão e Eva. E aí ele descansou, abençoou o dia de sábado. E ele escolheu esse dia para que nós obedecêssemos a ele, fizéssemos a vontade dele, procurasse fazer uma diferença nesse mundo, fazer o que é bom, pregar o evangelho, ajudar a salvar almas, salvar pessoas. Tudo que nós fazemos nesse mundo para ajudar alguém, isso é louvável, não é pecado, é louvável.
O sábado foi criado para isso, adoração a Deus e ajudar o próximo, a salvar almas, ajudar pessoas. Nós temos 6 dias para trabalhar e fazer nossas coisas. E Deus escolheu o 7º para Ele, para adoração a Ele. Amém? Que eu e você possamos meditar e obedecer esse Deus maravilhoso. E não venhamos inventar desculpa para poder desobedecer. Amém? Vamos novamente falar com Deus? Oremos. Pai Santo de misericórdia, envia Teu Espírito Santo sobre cada um aqui, Pai. Cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo venha abrir a mente para que possa entender, Pai, que o Senhor criou os céus e a terra. O Senhor criou o homem, criou a mulher. E o Senhor pediu para que nós obedecêssemos a Tua lei, os Seus 10 mandamentos. E a maioria das pessoas só quer obedecer 9, Pai. Chega no sábado, não quer obedecer. Arruma pretexto. Mas o mesmo Deus que falou não roubar, não matar, não adulterar, não dirá falso testemunho, amar o próximo como a nós mesmos, respeitar pai e mãe, é o mesmo Deus também que criou o sábado e pede para nós descansar nesse dia e dedicarmos nossa vida somente para Ele. Por favor, Pai, que o Teu Espírito Santo habite em cada pessoa, Pai, para que possa meditar e abrir seu coração, e abrir a sua mente, e aceitar que o Senhor é o Criador de todas as coisas, e o Senhor merece toda a honra e toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, e sermos obedientes. Ajuda-nos, ó Pai, a ser obediente, fazer a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você consiga fazer a vontade de Deus, porque só há 2 caminhos, Deus e Satanás. Ou você obedece a Deus, ou você obedece a Satanás. Não existe uma terceira opção. Amém? Que você possa fazer a melhor escolha. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.